pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Sejam bem-vindos aí ao CHC, o nosso curso de História completo para concurso vestibular e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História na sua prova. O e-mail para sua dúvida, curiosidade, historiacom1@outlook.com, Facebook Isto onde eu também posto exercícios e dicas todos os dias. E o celular para mensagem, o 3291650267. Como vocês podem olhar aqui do lado, pessoal, só arrumando aqui, porque a nossa aula é assim mesmo, é muito doido. Vou pôr um pause aqui para arrumar. Continuando, então, galera, nossa aula assim é muito doida, muito maluca. Como você pode olhar aqui do lado, né? E o negócio não é aqui do lado, né? É para baixar, porque eu tô com um problema no cursor. Resumo Bombeiro Pernambuco. Aqui do lado também tá escrito, professor. Já tinha visto. Muito bom. Então quer dizer que sua visão está ótima também. Beleza? E essa aula é sobre capitanias hereditárias, parte 1. Professor, vai ter outra parte? Sim. Por quê? Pessoal, essa prova do Bombeiro Pernambuco, ela aborda algumas características da microhistória, da história de Pernambuco, né? Então, primeiramente, nós temos que contextualizar o que foi as capitanias hereditárias para você entender, né? Não vai adiantar nada eu falar sobre Duarte Coelho com vocês, falar de Iguaçu, falar de Olinda, falar da capitania, sem você saber o que foi as capitanias hereditárias. Então, nessa primeira parte de capitanias hereditárias, eu vou falar o contexto geral, o que foi as capitanias, um resumo, para vocês entenderem o que aconteceu, beleza? Na segunda aula, nós vamos aprofundar um pouco, mas lembrando, é um resumo, tranquilo? Continuando. Então vamos lá. Capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, pessoal, foram concessões dadas pelo rei de Portugal, naquele momento, Dom João III. Mas por que elas foram doadas? Por que se instalou as capitanias hereditárias no Brasil, professor? Calma. Antes nós temos que saber, antes das capitanias hereditárias, como que estava o Brasil. Beleza? De 1500 a 1530 a 34, os primeiros 30 anos, vamos dizer assim, na história do Brasil, pessoal, é chamado pela historiografia de período pré-colonial. Professor, de 1500 até até a independência do Brasil, 22, nós chamamos de período colonial. Por que pré-colonial? Vou te explicar aqui agora. Não iniciativa colonizadora, sem presença colonizadora. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, quando o Brasil, entre aspas, é descoberto, né, o que acontece? Naquele momento, a política econômica que era adotada pelos estados absolutistas, pelos reis, pelos monarcas da Europa, era uma política chamada de mercantilismo. Mercantilismo, pessoal, nada mais nada menos é uma prática adotada pelos monarcas para como que vai reger a economia. E isso era adotado por vários monarcas, o mercantilismo. E quais são as principais características desse mercantilismo? O Estado mexe com tudo. O Estado intervém na economia. Ou seja, nós temos, como por exemplo, balança comercial favorável. O Estado teria que exportar mais e importar cada vez menos. Você tinha também o quê? A ideia do metalismo, que era muito importante para a época. A busca de metais preciosos. Um dos motivos das grandes navegações, da descoberta de novos mundos, é o que? A busca de metais preciosos. Ouro, prata, entre outros. Tranquilo? Então o mercantilismo é uma prática econômica adotada pelos monarcas de intervir na economia, manipular a economia. Tranquilo? E nesse momento, pessoal, quando o Brasil é descoberto, o que acontece? As primeiras cartas que vão para Portugal mostram o Brasil como o quê? Um Brasil lindo, com florestas, com índios e aquelas coisas tudo mais. Mas não fala primeiramente
do ouro e prata. Não se sabe se pode se achar ouro e prata. E, consequentemente, isso não alegra os olhos do rei de Portugal. E ainda mais, o comércio que Portugal fazia com as Índias, lembrando que Vasco da Gama chega em Calicut, a busca das novas rotas comerciais, as grandes navegações, a busca da rota para as Índias, que eram tão sonhadas, especiarias, as Índias estavam dando mais lucro para Portugal. E Portugal via no quê? Por que nós vamos desviar um dinheiro, investimentos, sem saber o certo se vai dar lucro? Porque, gente, a Espanha chegou na América, né? Primeiramente com Cristóvão Colombo, e as colônias espanholas estavam dando resultado, estavam se encontrando ouro. Mas Portugal, no primeiro momento, não encontra. E, consequentemente, ele deixa de lado essa iniciativa colonizadora. Não vamos colonizar nesse primeiro momento. Não vamos gastar dinheiro. Nós estamos tendo comércio, lucro com as Índias. Só que o problema acontece que, após, né, após um pedaço do tempo, né, o que vai acontecer? Outros estados, outros países vão começar o quê? A fazer investidas no território recém-descoberto Brasil, naquele momento, né? Então vão começar a fazer contrabando. Então o que nós temos que entender primeiramente? Portugal, vendo também que poderia até mesmo perder a colônia para outros países, porque, gente, lembrando, o Novo Mundo foi dividido entre espanhóis e portugueses. Qual é o símbolo máximo disso? O Tratado de Tordesilhas. E vários países, vários reis, por exemplo, Felipe da França, falava aonde no Testamento de Adão que ele deixou o Novo Mundo para portugueses e espanhóis. Então, havia uma insatisfação por parte de outros estados. Então, Portugal também com esse medo. Mas, nesses primeiros 30 anos, não tem a iniciativa colonizadora, ou seja, não fixar colônias, fundar vilas, não, sem presença, tranquilo? Aí o que acontece? Nesses primeiros 30 anos, óbvio, nós temos o pau-brasil, professor, sim, o pau-brasil, que em Pernambuco era muito extraído no litoral, mas o que acontece? Nesse primeiro momento dos 30 anos, nesse período pré-colonial, o pau-brasil é a primeira atividade econômica. Só que ela não funda a colonização. Por quê? São fundadas as tais das feitorias. Feitorias essas que já existiam em outros lugares, em colônias na África pelo Portugal, que eram o quê? Entreportos comerciais. Ou seja, como se fossem grandes armazéns. O índio ia lá, cortava a madeira, carregava para essas feitorias, que era armazenada, e depois era colocada dentro do navio. Então, nesse primeiro momento, nós temos o quê? A extração do pau-brasil. Beleza. Mão de obra indígena e o escambo. Ou seja, o índio trabalhava através da troca de quinquilharias. Tranquilo, pessoal? Só que, em 1534, Dom João III cria as capitanias hereditárias no Brasil, porque já existia capitanias hereditárias nas ilhas do Atlântico, como Açores, Madeira, São Tomé e Príncipe. Então, o sistema de capitanias já existia. Tranquilo, pessoal? Ela foi só implantada no Brasil. Mas por que criou a tal das capitanias hereditárias? Primeiramente, o comércio com o Oriente, pessoal, o comércio com o Oriente começava a não lucrar. A partir de 1520, você observa um declínio no comércio com o Oriente. E ainda mais, o medo de perder, como eu já falei para vocês, vários outros estados estavam insatisfeitos com o Novo Mundo, dividido só por portugueses e espanhóis. Você observava invasões francesas, você observava o contrabando do pau-brasil. Então, o que você observa? O rei, vendo essas coisas, fala, não,
as capitanias hereditárias vamos transferir para o Brasil, que era um sistema de quê? Para matar duas coisas, pessoal. Primeira coisa, colonizar, fixar pessoas. E fixar pessoas, pessoal, de uma forma de quê? Pôr gente para trabalhar, mas também proteger a colônia. Tranquilo, pessoal? E também a busca de metais preciosos. Quais são as características das capitanias hereditárias? O próprio nome diz, hereditária. Passa de pai para filho. Não pode ser transferida para outra pessoa. Quando Duarte Coelho mora, o seu filho Albuquerque, ele pega a capitania para administrar. Tranquilo? A descentralização. O que eu quero dizer com isso? O sistema de capitanias é um sistema político descentralizado. Ou seja, cada capitania tem o seu chamado capitão donatário, como se fosse o governador. Duarte Coelho era capitão donatário. Então, ele fazia o que bem entendesse na capitania, como outros nas outras capitanias. Por quê? O capital, gente, era privado. Isso aqui é muito interessante, porque nós vamos observar mais na frente que quando Duarte Coelho pede mais escravos para a coroa, é ele que está comprando, é ele que está investindo. Não é a coroa portuguesa que está falando, Duarte, aqui os índios para você, põe eles para trabalhar. Não, o cara que era dono da capitania é que arcava com tudo. Era uma empreitada privada. O cara que tinha dinheiro ia para lá, né? O cara que recebia a doação, né, do rei Dom João III, ia para lá com seu próprio dinheiro, tinha que investir na capitania. Tranquilo? Latifúndios, grandes fazendas, grandes extensões de terras, na mão de poucas pessoas, que é a ideia das sesmarias. Né? As sesmarias são o quê? O capitão donatário precisando colonizar, precisando tirar lucros da capitania, começa a doar para pessoas proporções de terras, as sesmarias. Tranquilo? Mão de obra, escrava e também indígena. Tranquilo, pessoal? Continuação. Carta de doação. Quando Duarte Coelho vem para o Brasil, recebe a capitania de Pernambuco, ou também chamada por ele de Nova Lusitânia, em se tratando do país dele, ele recebe uma carta de doação do Dom João III. Né? Essa carta de doação passa a posse da capitania para o capitão donatário. Nesse exemplo, Pernambuco, Duarte Coelho. Mas é a posse, gente. Por quê? Ele não era dono da capitania, da terra. Quem era dono da terra era quem? Isso mesmo, o rei Dom João. Tranquilo, pessoal? E essa carta de doação, gente, você tem que entender uma coisa. Os capitães donatários eram pessoas ligados à nobreza, pequena nobreza, comerciantes, mas pessoas que eram ligadas, tinham vínculos com o rei. Eram pessoas de confiança. Tranquilo? Então, Duarte Coelho é uma pessoa de confiança. A carta foral. A carta foral era o quê? Eram os direitos e deveres dos colonos. O cara recebeu a capitania, só que ele tem alguns direitos e deveres, como, por exemplo, direitos, cobrar impostos, e entre outras coisas. Deveres, expandir a capitania, colonizar, criar engenhos, fundar vilas. Então, o cara tem várias coisas para fazer que o rei cobra. Tranquilo, pessoal? Continuando. E os resultados? O resultado, gente, é que o sistema de capitanias hereditárias no Brasil não deu certo. Mas por que não deu certo? Por causa do contrabando. Vários colonos das capitanias tinham que respeitar o pacto colonial. Comercializar unicamente com a metrópole. Quem é a metrópole? Portugal. Ou seja, a capitania de Pernambuco produzia e vendia seus bens para Portugal. Só que alguns vendiam para outros países. Então, era, nesse caso, um desvio de dinheiro. Índios, muito conflito com índios. Você tinha problemas com os índios, guerras.
como nós vamos observar no primeiro momento com os caetés e até mesmo na fundação de Olinda. Tranquilo, pessoal? E os recursos econômicos. Por quê? Cada capitão donatário, como eu falei para vocês, recebia a capitania, mas só que tinha que investir com seu próprio dinheiro. E muitos ficavam quebrados. Só que temos uma exceção. 2 capitanias dão sucesso, conseguem ir para frente. A de São Vicente, em São Paulo, e, isso mesmo, a de Pernambuco. Mas por que a capitania de Pernambuco conseguiu ter sucesso e as outras não? Por causa desses empecilhos, dessas pedras que tinham, contrabando, índios que guerreavam, recursos econômicos, falta de comunicação, que era difícil a comunicação naquele primeiro momento. Essas capitanias conseguiram passar por cima, ou seja, conseguiram contornar esses problemas. Tranquilo, pessoal? Lembrando para vocês, na nossa próxima aula, Capitania Hereditária, parte 2, nós vamos adentrar mais um pouco mais nessa coisa da Capitania de Pernambuco. Ok, pessoal? É um resumo para ajudar vocês. Tranquilo? Porque eu tenho várias aulas para gravar. Além de vocês, Bombeiro Pernambuco, estou gravando PM Bahia, PM Acre, Rio Grande do Norte, que eu vou começar. E tem muita coisa. Né, pessoal? Então, um abraço, espero que tenha gostado. Espero vocês aí na nossa próxima aula. Valeu!